Cumprimento a todos, uma boa tarde a todos. E é com muita alegria, né, que hoje nós recebemos no nosso Momento OIB, em parceria com a FIA, através do PROCED, que é coordenado pelo professor Almir, nós recebemos a professora Fabiana Marsiglia. Ela tem uma expertise fantástica, conforme vocês vão notar, na questão de marketing. E o tema é Eu Marketando. E tenho certeza que, ao longo dessa hora aqui, ela vai passar muito rápida, eu tenho certeza disso. Então, professora Fabiana, uma boa tarde, meu muito obrigado, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil e da parceria com a FIA, por ter aceito o nosso convite aqui no Momento OIB, FIA, que é coordenado pelo professor Almir e pela professora Selma. Então, vou pedir à professora Selma que faça, por gentileza, um breve resumo da professora Fabiana, para que ela, em seguida, possa iniciar a sua palestra. Bom, boa tarde a todos. É até difícil a gente fazer um resumo do histórico todo da Fabiana, porque ela tem assim, bastante experiência e vai trazer para a gente muita coisa interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. A Fabiana é formada em marketing e jornalismo, e ela é pós-graduada em gestão estratégica de projetos pela FIA. Ela já tem uma experiência de mais de 25 anos nos setores automotivo, mercado financeiro, educação, terceiro setor, logística e infraestrutura. Ou seja, ela já atuou em diversos mercados, né? Hoje ela é consultora em empresas de vários portes, pequeno, médio e grande, e ela exerce as funções táticas e estratégicas de marketing, contemplando planejamento, implementação de estratégias de marketing digital e o treinamento para os times, tanto de marketing quanto de vendas, principalmente no uso e na otimização da ferramenta CRM, que é uma ferramenta que auxilia muito, né, as vendas e viabiliza as vendas para as empresas, né? Então, Fabi, muito bem-vinda, e agora com você, tá bom? Hoje tem mais alguém aqui assistindo a nossa palestra, que é o Marco, ele está aqui junto também. Bom dia, Fabiana, bom dia a todos, bem, uma Marco, ótima tudo palestra. bem? Obrigada. Bom, é uma honra, né, estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a todos da OAEB, professor Almir, professor Manolo, Selma, pessoas queridas que eu admiro muito. Então, estar com vocês já é uma honra, né? Poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho. Aí a Selma fez uma apresentação, acho que nem tenho mais o que falar, né? Mas obrigada pela apresentação. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um pouco dessa experiência que eu tenho na consultoria com os empreendedores, né? E trazer um assunto único é um desafio. Falei que vai ser se vira nos 30 para mim, como marketing, que eu acabo trazendo histórias, tudo, e se eu me prolongar, já peço desculpas, me falem aí, se estiver passando, coloquem aí no chat, Fabi, faltam 10 minutos que eu acelero, mas já adianto aqui para vocês que vou tentar trazer realmente cases, histórias, e vou explicar por que esses temas que eu achei bem pertinente para o público mesmo, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o material, se estiver ok, todos estão conseguindo enxergar, está tudo ok? Então, vamos lá, né? E aí o tema é o marketando, né? Até muitas pessoas me perguntam por que eu marketando, né? Porque quando a gente vem trazer aí a ideia do marketing, é realmente possibilitar que o empreendedor possa, pelo menos, ter um entendimento, né, de algumas ferramentas de marketing, como atuar no marketing, tendo ele a possibilidade de contratar uma equipe, ou se ele não puder, se ele estiver contratando uma equipe, ele vai poder entender o que ele vai solicitar a essa equipe, porque ele vai ter um entendimento melhor do marketing, ou se ele não puder naquele momento, né, porque está começando o negócio, ele possa começar a divulgar a sua empresa de forma muito bem estruturada, muito bem pensada, né, para que ele possa gerar resultado.
Então, os tópicos que a gente vai abordar é a estrutura necessária antes de anunciar, pilares para gerar resultados, o que é um site inteligente, elementos de um site inteligente e landing page do zero. E a primeira provocação que eu tenho para falar, por isso que eu falo antes, né? Antes de construir a sua casa, você precisa projetar a sua casa. E um dos maiores desafios, quando eu falo com o empreendedor, quando ele me mostra tudo que ele tem, a gente percebe que o antes, ele não foi muito bem pensado, estruturado, por N razões. E a gente vem aí a questão realmente de conhecimento, né? Então, assim, muitas vezes não está claro o que é o propósito, missão, visão, valor, concorrência, né? E quando olha a concorrência, olha de forma equivocada, tom de voz, tudo isso é antes de construir a sua casa. E aí eu trago uma analogia. Se você vai construir uma casa, você chama um arquiteto, você fala para o arquiteto o quê? Eu vou construir uma casa. O que ele vai te perguntar? Vai falar, onde você quer construir? Qual é o tamanho da sua casa? Tem quantas, vai ter uma sala, quartos, banheiros, vai ter piscina, né? É uma casa térrea. Ele precisa dessas informações para poder começar a desenhar a sua casa. E é isso, quando a gente fala em construir o marketing, antes de você estar nas redes sociais, antes de você ter o seu site, você precisa pensar em todos os elementos para você depois, quando estiver falando num site, nas redes sociais, você está muito alinhado ao seu real propósito. E aí eu trago algumas perguntas, né? Por que algumas pessoas e empresas são capazes de inspirar? E por que outras não conseguem fazer isso? Qual é o segredo de sucesso da Nike, Natura, Coca-Cola? Então, a gente vem aí falando sempre, né, de o segredo do sucesso certamente passa pelo marketing muito bem estruturado. Então, por isso que eu falo muito da construção, na pré-construção do marketing, antes de você falar efetivamente de qualquer coisa que você vá construir, né, no seu empreendimento, no seu negócio. E aí a gente traz, que tem sido utilizado por grandes marcas, o Golden Circle, né, o Círculo Dourado. Antes mesmo do planejamento estratégico, eu vou apresentar para vocês o que é o Golden Circle, tá? Ele foi criado pelo especialista em liderança, Simon Sinek. O Golden Circle é um método para pensar, agir e comunicar com o intuito de inspirar e engajar pessoas. Cada vez mais as marcas começam a perceber que você tendo essa questão de inspirar e engajar, ela traz muito mais resultado do que você já falar sobre produto e serviço. Para quem quiser saber mais sobre ele, ele é um autor do livro Comece pelo Porquê, né? Que é onde ele desenvolve o conceito do Golden Circle e por quê? Como grandes líderes inspiram. E aí a gente vem falando como se destacar em meio à multidão. Então, eu tenho um pet shopping, como que eu vou ser diferente do meu concorrente, fazer alguma coisa que seja diferente? Eu tenho eu vendo cursos, né, eu dou consultoria, como que eu vou me destacar, ser diferente do que já está sendo oferecido no mercado? O Golden Circle dá um bom direcionamento em relação a isso, né? Trata-se de um círculo que tem 3 perguntas centrais: por quê, como e o quê? E ele deve ser exatamente nessa ordem, tá? Então, o porquê é o central, como ele vem na volta, e o quê ele fica bem na área mais externa. E o Golden Circle ele tem uma coisa muito interessante, né? Ele não é uma invenção da cabeça de uma pessoa, sem qualquer embasamento científico. Pelo contrário, o que aconteceu? O Simon ele foi atrás de um neurocientista para poder entender o cérebro humano. E aí, a metodologia tem tudo a ver com o cérebro humano. E aí eu vou trazer para vocês aqui o que é esse Golden Circle pensando no cérebro humano, né? Então, a gente tem aqui o neocórtex, né? Tem o sistema límbico e o complexo reptiliano. Quando a gente fala do neocórtex, eu vou até já adiantar aqui, né? Ela tem as funções intelectuais, e é o que a gente faz. O que são
funções intelectuais superiores. Ela é a razão, ela é o racional, é o controle dos impulsos. Depois a gente tem, né, se a gente for falando, passando pelo círculo, o como, né? Então é o reptiliano, é o cérebro intuitivo, né, que ele tem a característica de sobrevivência, né, de sensações primárias como fome, sede, sono, todas essas coisas que a gente tem em relação à sobrevivência. E quando a gente entra no porquê, a gente entra na emoção. Olha que interessante, né? Então, ele é responsável pelo controle emocional. E ele também está ligado ao todo o processo de decisão. E aí, quando ele faz esse estudo, né, o Simon, ele percebe que a maioria dos empreendedores começam pelo o quê, né? O que eu faço, como eu faço, e depois vem o porquê eu faço. E analisando as grandes empresas que são inspirações para o mundo, né? Que a gente fala, tem a Coca-Cola, Nike, Natura, a Apple é muito citada, né, no Golden Circle. Eles fizeram o contrário, eles começam com porquê. Então, ele faz o quê? Ele mexe com as emoções da pessoa. Então, ele começa com porquê, né, nós fazemos, depois ele vai para o como, e depois é o quê. E isso faz toda a diferença. E eu trago aí, né, para vocês, como funciona corretamente o Golden Circle. Então, você tem que ter uma clareza muito grande do porquê, qual é o seu propósito. E eu acho que isso tem sido uma das grandes comunicações do marketing dessas grandes empresas, a questão do propósito. Cada vez mais a gente enxerga isso nas campanhas, né? Qual é o seu propósito, sua causa ou crença? Se você não sabe por que faz o que faz, como pode esperar que mais alguém saiba? Para que os outros saibam seu porquê, primeiro você tem que ter a clareza. E aí, de novo, né, se a gente está falando do planejamento estratégico, ele vem antes do planejamento estratégico. Você começa a trabalhar isso, né, antes de fazer o planejamento estratégico, você tem que ter essa clareza do porquê, qual é o seu propósito, por que você faz o que você faz. E aí depois você tem a disciplina no como, seus pontos fortes, valores ou princípios orientadores, a fim de dar vida ao seu porquê. Você deve ser disciplinado em viver seus comos, você deve se comportar de forma alinhada com seus valores, princípios orientadores, pontos fortes e crenças. E por último, o que? Né, produtos vendidos, serviços oferecidos ou função no trabalho. Olha que interessante também isso aqui, funções no trabalho. Essas empresas, quando elas usam o Golden Circle, elas usam não só para as campanhas, mas elas usam isso internamente também, para a contratação dos funcionários, para que as pessoas sejam realmente, todas elas entendam o propósito dessa empresa, né? E tudo que você diz e faz deve ser consistente com o que você acredita, afinal, vivemos num mundo tangível. A única maneira de as pessoas saberem no que você acredita é se você disser e fizer as coisas em que realmente acredita. Isso é o que realmente é o real significado de ser autêntico. E aí eu trago um exemplo, né? Eu quis trazer um exemplo do Brasil mesmo, que é a Natura, e ela traz aí isso, diferente de tudo que a gente via aí do mercado em relação a cremes, né? A coisa dos cosméticos, ela traz uma forma diferente de falar, ela traz o propósito primeiro. Nossa razão de ser é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar, estar bem. A marca também tem foco nas relações. Como ela chega até seu propósito? Justamente gerando bem-estar de um indivíduo com o outro e das pessoas com a natureza da que fazem parte. Olha como ela envolve, né, na parte, e aí a gente volta lá no Golden Circle, né, que é onde a gente tem a parte sentimental, como ela traz isso à tona, né? Então, nesse círculo que tem aqui do lado direito, né, a Natura, ela coloca a Amazônia viva, cada pessoa importa, mais beleza, menos lixo. Ela coloca a gente numa relação muito forte, né, de propósito. Por que você vai usar um produto deles? Porque eles têm uma preocupação. Eu mesma sou uma consumidora da Natura e vou falar para vocês, muita coisa me surpreende. Por exemplo, quando eu vou comprar um produto, você tem ali o refil,
Então, você leva na loja física deles da Natura e você ganha pontuação só por você estar levando, né? Ali eles falam muito sobre isso, né? Então, menos lixo, você levando a parte para o reciclável, você ganha uma pontuação e com o tempo você ganha um brinde, alguma coisa assim. Então, aquilo para mim foi super importante, né? Falar, puxa, tem uma empresa preocupada realmente com isso. Né? Então, quanto ela envolve a gente, e isso eu faço propaganda, acabo fazendo propaganda dela em relação a isso, a forma como ela trata o meio ambiente, né? Então, a gente trazer o propósito como a sua primeira, sua âncora, né, do seu negócio, hoje o grande diferencial das marcas, tá? E aí tem outros exemplos, por exemplo, o Nike, que a gente comentou, né? Just Do It, só o Just Do It já fala, apenas faça, né? É como se eles falassem assim, olha, faça a sua parte que a gente faz a nossa, né? Como assim? Eles entregam, e aí eles, nessa comunicação, né? Então, propósito, faça, apenas faça, né? O propósito dele. Porque e como que você faz? Você faz a sua parte como esportista, você faça a sua parte como trazer a prática de esporte, vencer, conquistar, e nós vamos entregar para vocês, né? E aí vem o que a gente fala, por quê, como e o quê. O que eu te entrego é um produto de alta qualidade na parte do esporte. Então, é isso, ele faz você entender, a primeira parte é o propósito, depois é o que ele te entrega. E aí a gente vem com o Dove também, né? Que o Dove vem com criar um mundo onde a beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade, né? No corpo das mulheres, porque a gente via antes, por exemplo, em grandes propagandas, e vamos pensar aí, né? Que isso, né? Por exemplo, propagandas de sabonete, né? De cosméticos, de novo, só mulheres muito bonitas, muito, né? Tudo completamente, o que não é o padrão. Né? Então, assim, eles trouxeram várias mulheres que com manchas no corpo, com problemas, né? E falaram assim, você tem que ter autoestima, para de ter essa preocupação. E ele envolve uma comunidade de pessoas que realmente seguem o propósito da marca. Resultado disso são os produtos que a Natura vende, cosméticos, perfume, maquiagem e produtos de beleza e higiene pessoal. E aí, a gente falou sobre uma pré-construção, e aí é muito rápido, lógico, né? Eu tenho aí 1 hora para falar, o Segura nos 30. E aí a gente fala assim, bom, depois que você entende quem é a sua marca, né? O que ela quer levar, quais são os conceitos, né? Como missão, visão, valor, principalmente trazendo aí o propósito de uma forma bem clara, né? Você começa a construir a sua casa. E é muito maluco isso, eu vou falar para vocês, que construir a sua casa, muitas vezes a gente terceiriza a construção da nossa casa e não acompanha. E tudo bem, né? Porque assim, mas eu não sei fazer isso, né? Então vamos lá, como anda a sua casa? E eu vou perguntar como anda o seu site. Por que você coloca a minha casa, o seu site? A gente vai falar mais para frente sobre isso. Porque é onde as pessoas vão te encontrar. E como a gente não tem muito conhecimento, às vezes, de uma tecnologia, de alguma coisa, a gente parece que quer se livrar. O site é como se fosse um livramento. Tem alguém que você conhece, alguém que construa? Tem? Então, por favor, pega essa pessoa que constrói site, tá aqui, quem somos, o que somos, valor, joga lá todas as informações. Tá tudo certo, tá tudo aqui, deixa eu ver se estão todos os produtos, serviços, tá tudo ok, ótimo. Então, não, é a tua casa, é para onde seus clientes vão, é o lugar mais importante que você precisa olhar, porque se você não olhar a sua casa, o que vai acontecer é você gastar um monte de anúncio, né, e não gerar resultado. E aí eu vou trazer mais uma provocação para vocês, né? Vamos para uma historinha aqui, né? Imagine a seguinte situação: você recebe um panfleto na rua de uma loja de roupa que fica dentro de uma galeria. O panfleto é muito bem feito, te chama a atenção. Então, você decide ir à loja. Então, vamos parar aqui. A primeira coisa, foi feito um panfleto. O panfleto foi muito bem pensado, elaborado, né? Ele chamou a atenção, que é o que precisa, né? Chamar a atenção. Você mandou para um designer, o designer fez. Você mandou para uma gráfica, imprimiu tudo numa gráfica, colocou uma pessoa para distribuir o panfleto. Essa pessoa conseguiu captar a pessoa que precisava
E aí, o que acontece? Quando você chega na loja, não acredita no que vê. A loja é escura, bagunçada, a vendedora está no celular conversando, dando risada. Aí é a pergunta que eu faço: você entraria nessa loja? Eu tenho certeza que não, né? Então, a gente falando aí, né, trazendo essa historinha, essa aí é a casa física, né? Se você tem uma loja, é a sua casa física, né? No mundo online, não é diferente. O seu site é a sua casa, é a sua vitrine. Se você não cuidar, se você não olhar, né, não ter esse cuidado muito, muito específico, não adianta ter a estrutura completa para anunciar na internet se o seu site não for bom, né? E muitas vezes você fica cobrando o vendedor se mata para trazer alguém para sua loja, né, para sua casa, e a sua casa não converte, ela não fala. E aí por isso que a gente fala da pré-construção, quanto é importante você saber com quem você está falando, quem são, né, os seus clientes, como eles falam, como eles agem, será que a sua comunicação está clara para ele? Seu site é a vitrine da sua empresa. Com isso, não pode ser feio, desorganizado, estar fora do ar, ou pior, não ter um site. E aí eu falei para vocês que eu trago muita história. Há uns 3 meses atrás, uma empreendedora entrou em contato comigo, da área de nutrição, e me pediu ajuda, né? E aí ela trouxe quais eram os problemas que ela tinha. Público, ela não conseguia captar clientes de médias e grandes empresas. Reconhecimento, autoridade, o serviço de sua empresa não era valorizado, e crescimento, mesmo atuando há mais de 15 anos no mercado, ela não conseguia crescer. Então, esses aqui eram os 3 problemas que ela tinha levantado. Quando a gente pega uma conta nova, uma consultoria nova, a primeira coisa é fazer um diagnóstico, né? Entender o que ela já tem, como ela está atuando no mercado. E aí eu pedi para ela, me manda seu material, tudo que você tem, tudo. E aí eu achei estranho, porque ela não me mandou o link do site, né? Bom, mas lá fui eu buscar, né? A primeira coisa, quero ver como é que está a casa dela. E aí eu falei assim, nome fictício, tá? Estou trazendo aqui. Falei, ué, não tem site, o site está fora do ar. Aí liguei e falei, oi Maria, tudo bem? Então, o seu site está fora do ar, não sei se você sabe, é importante que às vezes acontece, tá? Invasão, alguma coisa, o site pode estar fora do ar. Ah, Fabiana, então, eu tô com um designer aí para fazer o site, eu estou procurando pessoas, tal, não sei o que lá, realmente ele está fora do ar. Aí eu falei, ah, então tá bom, seria interessante você tirar o link, né, para não ficar aquele link fora do ar. Aí eu falei, bom, 2 coisas. Quanto tempo teu site está fora do ar? 1 ano e meio. Ah, tá bom, 1 ano e meio o site dela estava fora do ar. Segunda coisa, como é que as pessoas falam com você? Como é que você consegue, se você não tem, né, se não tem uma casa para receber as pessoas, onde... Ah, eu mando WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Aí eu comecei a pensar. O primeiro problema dela, público. Ela não conseguia captar clientes de médias e grandes empresas. Eu falei, então, Maria, vamos lá. Como que você acha que alguma empresa de pequeno e médio, ou de médio e grande porte, vai entrar no LinkedIn ou no Facebook para buscar uma pessoa, né, que o setor dela é bem específico, para procurar você como profissional? Segundo, você vai visitar uma empresa de médio, grande porte, você não tem nem site, você não tem a casa feita, você não, o que você está passando, né? E aí vamos para o reconhecimento, autoridade, como que as pessoas sabem qual é o seu trabalho, o que você desenvolve, onde estão os depoimentos, os clientes que você atende. Crescimento, mesmo atuando, mas como que as pessoas te acham? Ah, mas eu estou no Instagram, no Facebook. Teu cliente está lá, você entende que o teu cliente que você está querendo captar de médio e grande porte, ele está lá, né? Então, assim, a gente tem uma concepção aí de redes sociais que todo mundo tem que estar nas redes sociais. Nem sempre todas as marcas precisam estar nas redes sociais, elas precisam estar presentes, mas não necessariamente a maior venda dela venha por ali. Então, a gente tem, por exemplo, vou trazer aí, se você pode ter uma loja que uma loja, não, desculpa, um setor que a gente fala, você tem o de necessidade e você tem o de desejo. Necessidade, quebrou um cano, sei lá, um cano da minha casa, um cano aqui de casa, eu não vou no Instagram procurar alguma empresa para... Vamos pensar que entupiu a pia.
uma desentupidora de pia, eu não vou procurar no Instagram, não vou procurar no Facebook, eu vou procurar no Google, né? E aí, onde está a verba dessa pessoa? Será que ela está no Google? Porque para ela estar no Google, ela tem que ter um lugar de acesso, né? Um link para que eu possa achá-la. Então, assim, quando a gente fala de necessidade, estou com dor de dente, eu vou procurar um dentista no Facebook, no Instagram, no LinkedIn? Não, eu vou procurar ele no Google, de novo. Então, assim, é muito importante você saber por que você está nos lugares. É importante estar também nas redes sociais? Sim, mas é diferente a forma como você vai estar, né? E aí foi que eu falei para ela, você precisa repensar. Se você não tem essa preocupação com a sua casa, como que você quer ampliar, entrar numa empresa de médio e grande porte? Como que você quer ser uma autoridade? Né? Se teu site está lá, sei lá quanto tempo, 1 ano e meio fora do ar, um link, né? E crescimento, mesmo a tua não consegue crescer, as pessoas não te acham. Como que você quer crescer se as pessoas não vão te achar, né? Então, ter um site deixou de ser um privilégio de poucos e tornou-se essencial para qualquer empresa e profissional liberal destacar seus produtos, serviços e diferenciais. A sua marca precisa estar presente no ambiente digital. E aí a gente fala, né? E quando ela falou para mim, mas eu não tenho dinheiro para fazer um site. Eu falei, faz no Wix, faz WordPress. Hoje o Wix, qualquer pessoa constrói um site. Ele é intuitivo, barato, né? Então, assim, mas eu não tenho um designer. Não precisa, você só arrasta as coisas lá e constrói um site. A gente fala assim, o site, ele pode ser simples, né? O simples, ele vende, desde que seja bem feito. A questão é que não quero fazer, não tenho tempo. Se você não tem tempo para cuidar da sua casa, seus clientes vão para lá e vão ter a mesma sensação de que você não está cuidando da sua casa. Começa com simples, depois que começa a ter verba, né? Contrata um designer para dar uma cara nova, um layout novo, né? Para a sua casa. É assim que a gente começa como empreendedor, né? Eu mesma, eu que fiz o site, depois com o tempo falei, vai lá, faz. Então a gente tem que fazer desse jeito, tem que começar. Mas você conhece de marketing. Eu não sou designer para fazer site, né? São coisas distintas. Mas você tem que ir lá e tentar fazer. Tem no YouTube, eu falo, tem lá um monte de gente ensinando a fazer Wix, fazer WordPress mesmo, né? Então, não é mais desculpa. E aí a gente vai falar sobre 5 pilares para gerar resultado. O site, sua casa, a landing page, seu vendedor, a promessa, né, oferta, o que motiva a pessoa a comprar ou deixar o seu contato, segmentação, focar em quem compra de você, quem é a persona, né, do seu negócio, e os anúncios chamativos, persuasivos, palavras-chave. Hoje, a gente não vai falar de anúncio, até estava comentando, eu vou dar um curso agora sexta-feira, tenho 2 horas para falar de ads. Eu falei, não sei nem como eu vou fazer isso, né? Eu só vou fazer a introdução de ads, porque 2 horas para falar de ads é muito pouco. Então, aqui eu vou abordar um pouquinho mais sobre site, landing page, e eles estão conectados, a promessa e oferta e segmentação, não teria nem como tirar, eles estão interligados. E aí a gente fala como marketing, a gente observa bastante, tráfego bom não cura site ruim. Gente, é tráfego, tá? Tem gente que brinca comigo, não é tráfego. É tráfego bom não cura site ruim. Então, o que acontece? Você tem uma verba de marketing, você tem um cara muito bom, um designer muito bom, que faz toda a arte, faz que a gente fala, chama atenção, né? Cria a linha, tudo certinho. O anúncio dá super certo, faz toda a segmentação certa. E aí, o que acontece? O site não está cuidado, ele está largado, ele não foi pensado, você terceirizou aquele setor e nem olhou mais para ele. Ele não vai te gerar resultado. Então, não adianta você fazer trazer todo um marketing para fazer toda essa parte de anúncio se o teu site não tiver muito bom. Então, o que é um elemento de olha como é simples, elementos de um site inteligente. Ele tem que estar muito claro sobre o objetivo do site, foi o que a gente falou lá atrás, né? Então, assim, quem é você, qual é o seu propósito, qual é o objetivo desse site, né? O que você faz, por que você faz, o porquê tem que estar muito claro aqui. Design simples, limpo, funcional. As informações, né? As principais informações precisam estar lá, página inicial, quem somos, produtos, serviços, depoimentos,
veja o que precisa, os elementos básicos que você precisa ter ali no seu site. Use chamadas para ação. Parece bobo, mas não é. Tem gente que faz um site e não tem uma ação como, por exemplo, se o meu site é para entrar em contato, tem entre em contato. Não tem ação entre em contato. Comprar, não tem a palavra comprar. Então, assim, tem que ter as chamadas de ação. O que eu quero? O que eu quero que a pessoa faça no meu site? Inclua formulários de inscrição. Leads, que são os interessados, eles não são clientes, tá? São os interessados. A gente precisa ter essa base. Base, e-mail marketing, a gente fala que é ouro. Para marketing, eu fico super feliz. Quando eu pego uma conta, eu falo, qual é a tua base? 5 mil, 10 mil? Puxa, então a gente já tem cliente para poder trabalhar. Então, formulário de inscrição é onde você vai captar as pessoas que estão interessadas em algum produto ou serviço dentro do teu site. Informações principais no topo. Existe já um estudo que eles estão apresentando aí, que é assim, cada vez mais as pessoas têm preguiça de ler, né? Então, a gente tem aí um número mínimo um tempo mínimo de atenção das pessoas. Então, toda informação que você tem para dar, que é um grande diferencial da sua marca, do seu produto, você deve colocar ela antes da rolagem da página, ou seja, chama quebra da página, né? O que é quebra? Eu não passei o mouse, eu estou aqui parada. Se eu rolar, eu estou indo para a quebra da página, subindo ou descendo a página. Então, a informação principal do que você quer passar para a pessoa, ela deve estar no topo da página, e não lá embaixo, né? A solução, lá embaixo, não. É ali que você vai conseguir fazer com que a pessoa leia mais sobre o seu produto ou serviço. Invista em imagens. Isso é uma das coisas que a gente olha bastante. Primeiro, você colocar imagens em baixa dentro do teu site e esticar a imagem para cima, para baixo, né? As pessoas ficam com cara de bolacha ou ficam, né, parecendo como é que se diz, um postezinho, né? Todo mundo fininho. Não, coloquem, se não sabe colocar, tem tutorial bem simples, né? Mas é muito simples, imagem, você sempre puxa pelas pontas, você não vai distorcer. E a imagem, a gente tem uma qualidade mínima para colocar no site. Eu sempre falo para colocar mínima para não pesar o site, mas não menos que a mínima, porque aí fica com cara de site caseiro, fica feio, e a gente é muito imagem. Facilite o contato com você, foi o que eu comentei lá. Como é que a pessoa vai falar com você? Você tem alguma coisa, tem um WhatsApp, alguma coisa, deixa um e-mail, o telefone, deixa isso bem claro, não faz a pessoa ficar procurando, as pessoas não procuram. Adicione depoimentos de clientes, prova social, isso é muito importante, tá? Uma coisa é eu falar sobre a Fabiana, eu falando de mim, outra coisa é alguém dando depoimento do que é o meu trabalho, meu produto e serviço. Vamos pensar, hoje, cada vez mais as pessoas procuram prova social em todos os setores. Se você vai comprar, por exemplo, alguma coisa na Americanas, o que você faz? Você vai lá embaixo e vai ver se aquele produto realmente é bom ou não. Né? Então, assim, se as pessoas colocam uma qualificação boa, você compra. Se as pessoas falarem que não, as pessoas não compram. Então, você trazer isso também para o seu site, né? Se você já tiver, óbvio, né? Mas quando você atender, se você conseguir trazer essas provas sociais, esses depoimentos, eles são muito relevantes e eles são até decisores de compra, muitas vezes, tá? Seja pessoal, fale sobre o propósito, foi o que a gente falou lá bem no início, né? O propósito, as pessoas querem se sentir próximas, se sentir parte do processo. Fale sobre a paixão que você tem do seu negócio, né? Por que você tem a sua empresa, seu negócio. Isso é muito legal. Tem um blog e cuide do SEO. Por que a gente sempre sugere colocar um blog? De primeiro eu tenho que ter um blog? Não, mas coloque isso assim dentro do seu planejamento, ter um blog. Porque o blog ele ajuda muito na parte do SEO. Então, o Google é um algoritmo extremamente inteligente. E o que acontece? Quanto mais você tem as suas palavras-chave, né? Que são as pessoas, o que é a palavra-chave? As pessoas buscam você, vamos pensar que você dá curso de liderança, né? Então, as pessoas vão procurar lá, curso de liderança. Então, no seu blog, você escreve sobre esse assunto, liderança, gestão de pessoas, você vai falando sempre sobre esse assunto. E aí, o que acontece? O Google começa a entender que você é uma autoridade, que você tem conhecimento nesse assunto.
e ele começa a entregar você na busca do Google de forma orgânica, sem você precisar pagar. Então, você começa a se tornar relevante para o Google, ou seja, você entrega conteúdo para as pessoas que buscam aquele assunto. Então, ter um blog, não é ter um blog por ter um blog. Você precisa saber que ali você vai ter que usar as palavras, né, que as pessoas buscam para o seu setor. Então, ela tem que estar ali inserida. Ela fala assim, é super trabalhoso. Não, com o tempo você vai pegando, né, cada vez mais o entendimento. Mas uma forma simples de procurar, por exemplo, as palavras, vai no Google, coloca lá, por exemplo, liderança. Veja o que entrega. Ali estão as principais palavras que você precisa utilizar para ser encontrada, porque é assim que as pessoas buscam, tá? Deixe seu site responsivo, seja tanto no computador como no seu celular. As pessoas precisam enxergar que às vezes a gente esquece de testar no celular. De novo, o Wix, ele te dá as duas versões, você não precisa configurar nem nada, ele já te dá uma versão que ele é responsivo, né? E com velocidade de carregamento, não coloca a imagem muito pesada, porque ele vai demorar. Outras coisas também, mas aqui já, só de você diminuir um pouco a imagem, já lembrando que diminuir não é tirar a qualidade, né? O mínimo da imagem já está bom. Menos é mais, as pessoas se perdem no seu site quando você coloca muita informação, muita coisa. Então, cuidado para não deixar as pessoas se perderem no seu site. Tem uma lógica, né? Por isso que é simples, limpo e funcional. E as perguntas frequentes. Por que a gente também sugere perguntas frequentes? Porque elas tiram ali já as objeções e te ajuda também, se você tiver uma área comercial, a não ter que responder essas coisas que já são, assim, quase que a maioria faz, né? Então, tem perguntas que todo mundo me pergunta isso. Coloca lá no perguntas frequentes, já responde, porque aí você não vai perder seu tempo, a pessoa já vai ter a resposta do que ela tem dúvida. Então, você faz as quebras das objeções. E por que é importante você ter um site? Ser encontrado pelo Google, né? Posicionar a marca no mercado, ficar acessível aos clientes a qualquer momento, diferente de uma loja física, as pessoas podem procurar você e te achar em qualquer momento. Transmitir a credibilidade e a autoridade. E aí, lembrem, tudo que eu estou falando aqui, o que aconteceu com a nutricionista, né? Aqui está a resposta para ela, né? Aumentar as vendas, reduzir custos com publicidade, e potencializar os resultados das redes sociais. Afinal, você, quando faz uma rede social, você direciona o seu cliente para algum lugar, e normalmente o lugar vai ser o seu site, tá? Feito o seu site, a sua casa está pronta. Devo enviar meus anúncios, agora a gente vai falar só sobre enviar, tá? Não vamos falar sobre como fazer anúncio. Meus anúncios para o site? Talvez não. Calma, eu vou explicar aqui. Ai, meu Deus, fiz todo esse trabalho, vou mandar para o meu site. Calma, vou explicar. O site é a apresentação da sua casa, sua vitrine, tudo que a gente acabou de falar. Então, lá você encontra diversos links, ícones, informações diferentes, que têm a função de direcionar o usuário para outras páginas, ou seções mais específicas do seu site, como o blog, né? Então, para onde eu devo direcionar um anúncio? E aí eu vou só fazer uma ressalva aqui, isso não se aplica para e-commerce, tá? E-commerce a gente sim coloca para uma área, para um site que é um site mais de vendas mesmo, tá? Aqui é quando a gente vai falar de produtos específicos. Você vai direcionar para uma landing page os seus anúncios, tá? Anúncio, não é divulgação, anúncio. Eu fui lá e coloquei verba, tá? Onde eu começo a colocar verba no Facebook, no Instagram, no Google. O objetivo principal de uma landing page é informar sobre produto ou serviço específico. Então, eu tenho um produto específico, eu tenho um curso para vender, eu tenho um treinamento, eu tenho qualquer produto que a gente chame específico, ele é único, tá? Então, o que a gente quer numa landing page? A landing page, que a gente pode chamar de página de aterrissagem, a ideia dela principal é gerar uma ação da pessoa que vai para lá. Então, a gente quer que a pessoa faça alguma coisa, tá? Então, aqui já está, gerar uma ação, levar o usuário para uma página de uma única ação, normalmente de compra ou de cadastro. Então, ela também é uma página, quando a gente fala compra e cadastro, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas, assim,
normalmente a gente fala, mas aqui eu só quero venda. Não, você pode ter aliás, você pode ter várias situações dentro de uma landing page, baixar um e-book, tudo, mas tudo vai gerar uma ação do usuário. Elas são chamativas, tem poucos elementos, que é para não confundir o usuário e incentivá-lo a realizar essa ação única. Então, por que eu não vou mandar para o site? Porque no site ele tem muita informação. Ele vai estar lá todos os teus produtos, serviços, quem somos, o que fazemos, depoimentos, tudo. Agora, quando eu vou fazer um anúncio, eu tenho já um objetivo, eu quero atrair para que a pessoa compre aquele produto, para que eu quero fazer captação de leads, eu quero aumentar minha base e-mail marketing. Então, a landing page é a melhor ferramenta que você tem para fazer. Como que eu faço uma landing page? A landing page, ela é uma página independente do site, tá? Então, você pode criar ela, também no Wix tem lá, landing page, aí você cria a sua landing page ali, tá? Você vai depois ter o link dela, e aí você divulga esse link, mas eu também vou falar um pouquinho mais para frente. O que sua empresa tem a ganhar com a tal landing page? A resposta são leads, né? Clientes em potencial. 4 perguntas que você deve fazer antes de construir uma landing page. O que eu quero que o usuário faça ao entrar na minha landing page? Tudo está sendo direcionado para o objetivo que quero alcançar? Quais informações, aí eu vou falar assim, não são relevantes para o objetivo que quero alcançar? Por quê? A gente acaba usando a landing page como se fosse uma bula de remédio, né? Coloca lá um monte de coisa. Ela não é isso. Aliás, a landing page, eu acho que a melhor forma de falar quem é ela é seu vendedor online, né? Você não tem uma pessoa falando, mas você tem uma pessoa que está ali. Imagina o vendedor da sua loja, se alguém chega lá e fala assim, eu queria comprar esse celular. O que o vendedor vai fazer, né, para que a pessoa compre aquele celular? É isso. A landing page, ela tem uma ação única. Então, imagina ele como seu grande vendedor, né? Ele tem pouco tempo ali para fazer com que a pessoa tenha ação, então ela tem que ser ali. Tem um momento que a gente chama de atenção e conversão. O que acontece depois que o usuário faz a ação principal? E aí isso é um grande erro, tá? Quando você constrói uma landing page, que você vai ou fazer uma venda, né? Você vai direcionar ele para um lugar onde ele compra. Não tem ação mais nenhuma. Você pode colocar obrigado, você captou o e-mail dele, enfim. Agora vamos pensar assim, nessa landing page fale conosco. Aí o cara vai lá, preenche, fale conosco. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ninguém fala conosco. O Fale Conosco fica lá. Então, assim, ele tem que estar alinhado. Se é com a área comercial tem que saber que existe uma landing page, o que vai acontecer, qual é o processo que vai a partir da landing page, o que você faz a partir dali. Por exemplo, a Selma até comentou, eu faço o CRM. Então, o que é o CRM? Né? É onde você direciona os interessados para a área comercial. Então, a gente fala ali, olha, a gente vai criar essa landing page, vai começar a entrar clientes disso aqui. O comercial já sabe que tem essa landing page, já sabe qual ação que ele tem que fazer, em quanto tempo ele tem que fazer. Outra coisa, a landing page tem, fale conosco, mas não tem horário. Aí o cara, de repente, está lá sábado, quero falar com você. E não tem horário do Fale Conosco. Então, tem que ter ali, né, qual horário de atendimento, se é, por exemplo, um chat, se é um WhatsApp business, né? Se ele está inserido ali, tem que estar ali o horário de atendimento, se não for 24 horas. Então, uma landing page, que a gente chama de perfeita, né? Não tem perfeito, mas o melhor aí, ela tem que ser clara, objetiva, chamativa. E para facilitar aqui os elementos, eu trouxe quais são os elementos? Eu trouxe 3 que são, assim, tem que ter, não tem como não ter numa landing page esses 3 elementos, tá? Que é a oferta, né? Então, a oferta tem que estar muito clara, né? Qual é o meu objetivo? Então, a oferta tem que estar em destaque. O formulário, que é onde você vai entrar em contato, ou vai ser onde o cliente vai fazer, o lead vai fazer a ação, tá? E o CTA, que é o Call to Action, chamada para alguma ação. O que é o CTA? Quero saber mais, quero comprar, quero falar com você, quero fazer um download. É uma ação. Sempre o botão é uma ação.
E aí, como que eu crio, né? Então, seja breve e objetivo. Utilize linguagens persuasivas. Aqui a gente já tem que ser mais agressivo, né? Porque pensando que ele é seu vendedor, ele não é seu site, ele é seu vendedor, ele está no momento de vendas, né? Conteúdo principal da landing page deve estar visível sempre, sem precisar de rolagem. De novo, que nem no site, ele tem que estar no topo da página, tá? Onde a chamada de atenção tem que estar no topo da página. Utilize imagens chamativas. Dê destaque ao CTA. O CTA é o botãozinho, tá? Então, destaque significa coloca um laranja, um amarelo, uma cor que chame a atenção, que é onde a pessoa vai clicar. Mostre o valor da sua oferta. Por que eu vou comprar de você e não do concorrente? A gente falou lá o propósito, tal. Então, isso aí tem que estar muito claro. Não esqueça das regras do SEO, que aqui se utiliza também. Então, o Google também ele tem essa inteligência, porque ele é um link. Então, ele vai, conforme você vai entregando, ele também vai entregando você, né, na busca. Não sobrecarregue a página com informações e links. Lembrando que essa é uma página única. Se você colocar assim, ela não é um blog, tá? Você não coloca assim, coloca uma informação e põe um link para fora da sua landing page. Perdeu, né? A landing page, você tem que centralizar ela para que a pessoa não saia para fazer outra coisa, a não ser o que você vai colocar no CTA, baixar, chamar, não leva essa pessoa para uma outra página, tá? E aí eu trouxe aqui três cases, né, de sucesso, né, de landing page. A Evo oferece softwares de gestão que possibilitam a visão sistêmica em academias, estúdios ou box. Eles criaram essa landing page, né? E aí eles trouxeram como conversão 57%. Só para vocês entenderem, em marketing, a gente considera bom a conversão de 3% a 5%. Eles trouxeram 57%. Aí a gente tem aqui Crescimento ofereceu treinamento in company totalmente customizados para atender às necessidades de cada organização, para divulgar o evento presencial Manhã com RH. A empresa utilizou uma combinação de diversos recursos, né? Então, ela usou aqui que tinha um café da manhã para falar sobre um assunto, colocou aqui a data, horário, para quem quisesse participar. 63% de conversão. Conversão são pessoas que querem fazer aquela ação, tá? Então, eu quero participar, aqui a pessoa que quer receber o software, né, da academia. E aqui, né, um outro exemplo, com o objetivo de aquecer e enriquecer a base de leads, a Medsel tratou de divulgar um novo material, um mini-guia, aqui é uma ação diferente, eu vou explicar, um mini-guia com opções de tratamento para as principais infecções. Para incentivar os visitantes a baixarem o conteúdo, a empresa que oferece cursos preparatórios online para residência médica utilizou o formulário inteligente na LP. Então, o que ele fez? Aqui, ele fala olha, eu tenho um mini-guia para você de um tratamento de infecções, tal. E aí, quem eram as personas que eles tinham, né? Residentes médicos. Então, todos que queriam receber o mini-guia tinham que preencher esse formulário. Ao preencher esse formulário, você recebe o download, né, do mini-guia e a empresa Medsel recebe a captação desses médicos, ou seja, ele pega o contato desses médicos, desses residentes, que é o que ele queria, né? E aí eu trago para vocês mais alguns exemplos, aqui até de contas que eu atendo, aqui o destaque faça parte do futuro das grandes organizações. Vocês percebem que é propósito aqui que a gente está falando, já começa a falar sustentabilidade, faz parte, tal. É que está pequenininho, não dá para ler muito. Mas, enfim, aqui nessa landing page, não sei se vocês percebem, tem um vídeo, né, logo abaixo. O vídeo também ele traz muita conversão dentro de uma landing page. O vídeo você pode gravar de qualquer lugar, né? E aí as landing pages permitem que você insira o vídeo, a pessoa não precisa sair do ambiente da landing page, ela assiste o vídeo ali do produto ou serviço que você oferece. Uma outra aqui que a gente trouxe foi de corretora de valores, né, de investimentos. Então, você vê, olha a chamada que a gente coloca, estratégia ideal para quem deseja triplicar seus ganhos. Só aí já matou o negócio, né? Todo mundo quer triplicar os seus ganhos.
E aí, de novo, tem um vídeo no meio aqui da landing page, ela ainda não está na rolagem, se vocês olharem aqui do lado direito, ela está bem no topo, onde a pessoa fala mais sobre esse produto, né? E logo abaixo você tem o formulário para poder fazer a ação que você quer que a pessoa faça ali, faça o cadastro, faça alguma coisa, tem que ter o formulário. A landing page ela é obrigatório ter o formulário, senão não serve para nada, tá? Em que momento eu uso uma landing page? A landing page pode ser usada em todas as campanhas, e-mail marketing, anúncios, redes sociais. Como assim? Onde eu uso? Quando você cria uma landing page, assim como um site, ela gera um link, né? Então, quando você vai falar desse produto específico, você fala sobre ele e insere esse link para as pessoas irem para lá, em vez de você direcionar para o seu site, que a pessoa vai ter que buscar você em algum lugar, né? Então, a landing page é sempre uma ação única, específica, onde você quer ou captar ou fazer alguma outra ação, como venda, você pode fazer a venda diretamente por ali, tá? Conclusão, gente, eu nem sei quanto tempo eu tive aqui, se deixar eu fico aqui viajando. Ter um site é fundamental para a estratégia de uma empresa, pois ela é o principal canal digital voltado a atrair o público certo e convertê-lo em oportunidade de negócio. Não esquecendo da landing page, que eu falo que aí é o seu vendedor, né? Ter o seu vendedor é muito importante. Bom, obrigada, deixo aqui meu contato para vocês. E a ideia do Eu Marketando é isso, né? Vocês poderem... eu sei que foi rápido, tudo, mas tem algum aí conhecimento, quando a gente fala de landing page, fala sobre site, sobre propósito, que vocês possam aí usar isso na empresa de vocês. Agradeço aí mais uma vez a paciência de vocês aí terem assistido até o final. Parabéns, professora Fabiana, de apoio. Então, professora Fabiana, antes de passar a palavra para o presidente Manolo, já que depois do presidente ninguém mais fala, por gentileza, professora Fabiana, para suas considerações finais, então, com nossos agradecimentos a todos. Por favor, Fabiana. Eu que agradeço. Novamente, é uma honra estar aqui com vocês, né? Dá até um frio na barriga, né? Quando fala, nossa, vai lá falar com o pessoal. Eu falei, meu Deus, eu falei, falei para a Monique, pelo amor de Deus, me deixa me empolgar. Até deixei 3 minutos, desculpem aí pelas perguntas. Eu vi que tinha uma pergunta falando sobre o material, né? As pessoas perguntando, sim, eu vou deixar disponível o material com a Monique, tá? Então, assim, quem precisar, se tiver também perguntas, podem me enviar que eu faço as respostas, né? E espero, assim, ter contribuído de alguma forma, né, e aí a gente enfatizar, assim, a importância de você ter esse cuidado com a sua marca, e a gente sabe quanto é importante para o empreendedor, o quanto que ele investe, né, e às vezes não gera o resultado esperado. Eu acredito que se a gente tiver esse cuidado maior, com certeza a gente vai ter mais resultado. E o que vocês precisarem, eu estou disponível. Um abraço, professor Almir, professor Manolo, Selma, muito obrigado pelo carinho de sempre que vocês me recebem. E dizendo a todos que nós, Fabiana, o Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da FIA, o PROCED, sente muito honrado em estar fechando essa série com sua participação e muito agradecido. Presidente Manolo, a palavra está com o presidente. Bom, dizer da nossa alegria e da nossa satisfação por mais um evento, neste momento, OEB, FIA, via PROCED. É uma satisfação muito grande, não só pela participação da professora Fabiana, mas principalmente, né, pelo conjunto fantástico de seguidores que a Ordem dos Economistas do Brasil, com parceria com a FIA, está tendo nesses momentos OEB-FIA. Professor Almir, temos tido, em alguns casos, muito mais do que um centenar, né, de participantes, mas, puxa, a professora Fabiana está de parabéns, tivemos perto de 110 participantes, o que nos dias de hoje é extremamente importante salientar, já que é véspera de feriado, hora do almoço, né? E temos esse dedicado conjunto de amigos da Ordem dos Economistas do Brasil, aos quais eu, com muito orgulho, digo que bom que vocês nos seguem através dessas lives. No mais,
muito obrigado novamente, professora, e aos demais colegas da diretoria também, o meu muito obrigado pela participação.